Não, a primeira pergunta é muito óbvia, né? Que é como você comentou, esse é um assunto tabu, né? Eu particularmente já vivi alguns lutos, que eu perdi um tio com 23 anos de idade, que era muito próximo. A minha avó, que foi quem me criou, né? Porque eu fui criado com mulheres, né? Sem pai. Minha mãe trabalhava muito e sobrou para minha avó cuidar de 4 crianças. E ela partiu e também bem doloroso. E achei tão bonito esse tema, né? Minha Vida Sem Você. E só que no teu caso é um caso assim que só de pensar já me dói o coração, porque eu sou pai há apenas 4 anos, sou pai da Olivia, e eu queria, e a gente sabe que, pelo que eu entendi, a sua motivação foi a perda do teu filho, Thiago, e eu queria já começar com essa pergunta, né, que realmente é um tema tabu muito difícil, é muito denso de falar, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual foi a motivação de fazer o Minha Vida Sem Você e como que você conseguiu chegar até aqui, né, depois dessa tragédia pessoal que você viveu. É bem densa realmente essa pergunta, né? Bom, Thiago, ele partiu com 19 anos e Thiago é meu único filho. E a sociedade, ela é cruel, digamos assim, com o enlutado. Cruel no sentido de vários aspectos. Porque você vai buscar remédio, vai buscar solução, porque é uma dor como se tivesse com uma ferida aberta e alguém ainda vai joga um óleo fervendo, mais ou menos assim. E você busca profissionais e pessoas para te ajudar, só que a sociedade não está preparada, e principalmente no meio onde você vive. E aí eu busquei, lógico, psiquiatra. Quando eu cheguei no psiquiatra, no momento que eu cheguei, ela falou, eu também perdi meu pai. E aí ela falou, não tem remédio para isso, tem que viver. Para quem tinha acabado de perder um filho, com 19 anos, indo para a faculdade, ele fazia faculdade federal, e ele pegou carona, indo para o trajeto, e os 5 entraram em óbito. Nossa. E aí, assim, além da minha dor, tinha a questão de uns porquê, né? O porquê isso, porquê comigo, porquê com eles, porquê todos juntos, porquê nesse momento, na melhor fase, fica um monte de questões. E você procurar um profissional, e ela falar que não tem medicação, que você tem que passar literalmente isso, é um balde de água fria. Aí também procurei profissionais como psicólogo, e na intenção de realmente amenizar essa dor. Porque também os próprios profissionais e a sociedade querem tratar isso como uma questão emocional, e não é. Ela é uma questão emocional, fisiológica. O seu corpo todo sente isso, e não é só sentimental. Até porque a própria ciência hoje traz estudos falando que uma pessoa, até um pet que você tem convívio, ela consegue, inclusive, fazer com que os seus batimentos cardíacos, o seu estado biológico esteja regulado com a presença daquela pessoa. Eu li sobre isso. Inclusive, tem gente que luta até no caso de uma separação, né? Sim, é um luto, né? Não deixa de ser um luto diferente. Pode continuar, Silvia. E aí, o que eu comecei a fazer? Aí eu comecei a procurar religião. A religião, aí eu fui para diversos tipos de religiões diferentes. Para o catolicismo, eu fui para pastores, fui em espiritismo, para entender, porque eu queria a resposta. E eu comecei a entender que, de certa forma, quem estava na zona de conforto era eu, porque eu queria que vocês me trouxessem a solução. E às vezes até traziam, mas não era o que eu queria, porque eu queria a resposta. E essa é uma questão, isso é uma coisa comum, né, que acontece, que das pessoas procurarem pela religião, né, para conseguir curar um pouco dessa ferida, né. Quando a gente fechou a agenda para falar desse tema e eu comecei a estudar, é muito comum, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, eu vi um documentário, das pessoas buscarem o espiritismo, a igreja e tal. Até para tentar uma comunicação. Uma comunicação. Ou até para entender o outro lado, né?
como é que eu me aproximo do outro lado, que seria também uma forma de me aproximar de quem foi, né? E assim, e existe o outro lado. É. Ainda tem isso, né, que você fica colocando em questões até onde a minha fé que me trouxe até aqui faz isso Abala comigo? tudo, né? Como assim? Abala tudo. E você falou da questão da dor fisiológica, né? No seu caso, como era? Imagine uma madeira, um tronco de uma árvore queimando. Você vê ela queimando por dentro, mas se você olhar nas laterais, está queimando por dentro também. Então, o luto da perda, o que eu senti é exatamente isso. Você ferve por dentro, você perde a fome, você perde o sono, você tem distúrbios, inclusive de memória. Eu esqueci, perdi a noção do que é contar dinheiro. Cheguei no supermercado em determinado momento, eu não sabia mais contar o dinheiro. Perdi documentos, não mudou muito. Isso aí, porque tem a questão de desorganização, mas era um nível muito intenso. Você se perde nos dias, esquece nome de pessoas. Posso? Claro. Você chegou, na pergunta do Marcelo, você falou, o Tiago é meu filho. É meu filho. Você usou o verbo no presente e isso me chamou muita atenção. E você conseguiu fazer de um momento da sua vida, que a gente pode falar de uma tragédia para qualquer pai, Sim. de uma renovação e de uma possibilidade de ajudar o outro, né? Ajudar o próximo, e que a gente estava vendo uma pesquisa ontem, né, Marcelo, de Harvard, e que fala que efetivamente o sentido da vida, e inclusive eles conseguiam, foi feita uma pesquisa com 263 pessoas até a morte, né? Como teve um problema da pandemia, ainda tinham pessoas vivas e eles pediram autorização para liberar essa pesquisa, não foi isso? Foi a pesquisa mais longa já feita. Mais longa, 80 anos. E eles eram capazes de saber o nível de colesterol da pessoa sem o exame, simplesmente vendo o quanto ela se importava por outras pessoas. Então isso mostra um florescer, um renascer seu depois de um momento desses, né? E a gente não quer se ater só a esse momento, mas a gente precisa passar por ele para a gente dar continuidade no programa, Silvia. Então, você passou por isso e está aqui, a Silvia inteira, de pé, possibilitando ajudar o outro. Agora, isso é uma chave, é um código para pais que passaram ou estão passando por essa mesma condição, que é possível sim de uma maneira geral, genérica, para todos, saírem desse momento e renascerem, e florescerem e levar uma vida, e mesmo com aquele buraco. Sim, é possível sim, com certeza. Até porque o luto não é uma doença, né? O luto é um processo. Ele começa a virar patologia a partir de um determinado momento em que você vive, sentir dor é normal. Agora, você ficar numa tristeza profunda que chega à depressão, que é uma patologia, aí a gente precisa tomar outras atitudes, buscar outras ferramentas para trabalhar. Falando agora para alguém que de repente está passando por essa situação... Eu queria que você pudesse até falar para a câmera. Sim, ver o quanto e até que momento você se dispõe a passar isso, porque também é um vale. E foi nesse vale que eu cheguei e falei, agora ou eu me afundo mais, ou eu paro de cavar, ou eu saio daqui. E o que também me ajudou foi eu buscar pessoas que estavam passando por isso. Porque você precisa pertencer. Quando você volta, que você deixa seu filho lá, né, num determinado lugar que você não vai vê-lo mais fisicamente, você volta, é como se você não tivesse mais espaço na vida para você. E aí eu comecei a participar de grupos de mães e outras mulheres que estavam passando pela mesma situação que a minha. Isso, para mim, foi a grande chave. Uma apoiando a outra. Porque eu cheguei lá, elas estavam olhando o jardim e vendo flores. Aí você, como assim? Como assim? Mãe que perdeu o filho vendo graça em jardim? Cara, isso para mim, fora do contexto, porque eu estava à beira da loucura. Eu não cometi o suicídio porque as pessoas ficavam de olho em mim 24 horas. Olhar hoje e falar assim, que para ela foi diferente, tem pessoas que
falam até assim, ela superou. Tem o julgamento, né? Exato. E o enlutado nem gosta dessa palavra, porque ninguém supera a perda. A gente integra no corpo e aprende a viver. Tem momentos e datas que você sabe que aquele momento você vai precisar um pouco mais de atenção, um pouco mais de solidez. Corpo de dor volta, né, Marcelo?